Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou fazer um vídeo do quadro Minhas Histórias, onde eu vou falar desse encadernado aqui, Deadpool Antologia, que foi uma das primeiras 4 antologias, né, da Marvel que a Panini fez, que foi a primeira foi a do Wolverine, a segunda do Homem-Aranha, a terceira, se eu não me engano, foi a do Deadpool e a quarta foi a do Thor. Esse formato antologia, ele é polêmico, mas eu vou falar o porquê que ele é polêmico. A antologia, a proposta, né, das antologias da Panini é pegar um pedaço, né, de cada fase em específica dos personagens e contextualizar com textos, né, até mesmo, eu acho que os maiores pontos dessas antologias são os textos contextualizando os personagens, né, e essas fases. Como, por exemplo, a primeira aparição do Deadpool, né, eles vão lá, eles fazem um texto falando sobre a revista, sobre a fama e tal. Porque a primeira revista que o Deadpool apareceu aqui foi em New Mutants 98 de fevereiro de 91. Né? Aqui eles fazem um texto, né, falando ele abre primeiro com um texto falando do personagem, né, de o que ele é, as inspirações, de como ele foi feito e tal. Aí depois você já abre aqui com um texto. Depois não, ainda tem quem é o Deadpool, né, falando, né, do personagem, parcerias e tal. Aí depois tu já abre aqui com Novos Mutantes 98, o começo do fim, né, falando sobre essa fase dos Novos Mutantes, os criadores dele, o Fabian Nicieza e o Robbie Liefeld, né. E tu tem outras fases também, falando da fase do Gary Duggan, falando da fase do Daniel Way, dentre outros, né. A antologia é exatamente isso, ela te dá um norte sobre o personagem. Além também de falar das parcerias dele, como a X-Force do Rick Remender, a amizade dele com o Cable, as interações dele com a Aranha, com o Wolverine. Depois tu também tem os romances dele, né, que teve a Mímica, teve essa Rainha dos Monstros aí que ele se casou recentemente. Tem também a Siren, né, que é a filha do Banshee dos X-Men. E tu também tem os outros parceiros dele, o Fuinha, Segal, a Preston da Shield, o Exit também, dentre outros. Tu tem muita coisa relacionada ao Deadpool aqui. E das outras antologias também fala disso. O conceito da criação dos personagens, o desenvolvimento, né? E isso é interessante nas antologias. O problema da antologia é que ela é um formato que é mais especificamente para o novo leitor ou para o leitor que não leu aquele personagem. Por exemplo, eu não sou um grande leitor do quarteto. A antologia seria uma ótima pedida para mim conhecer os personagens, para mim entender eles. Só que o grande problema é o preço. Ainda mais agora. As primeiras antologias já tinham as reclamações de que eram 320 e poucas páginas e eram R$ 120. Até aí teve umas reclamações e tal, mas relevou depois de um tempo. Depois elas começaram a ser lançadas em 2020, elas começaram a ser lançadas com mais frequência e acabou que tem uma elevação de preço muito grande. A do Capitão América, se eu não me engano, custa 140 ou 150 por aí. A dos Vingadores é cara, a Liga da Justiça é cara. Então é um formato pesado. É um formato que, sinceramente, eu tinha um grande interesse, ainda tenho, gostaria muito de ter a do Wolverine, as 4 primeiras pelo menos, né? E ter de alguns personagens que eu não sou um leitor frequente, como a do Superman, a da Mulher Maravilha. Gostaria de ter essas antologias, a das Aves de Rapina, que é um grupo que quase não tem histórias aqui no Brasil publicadas. São antologias legais, assim, que eu gostaria de ter contato. Mas infelizmente eu vou ter que abrir mão. Eu fico com a minha do Deadpool que eu tenho desde 2018. Então vamos falar da antologia do Deadpool, não do formato em específico, mas sim do personagem, né? A gente tem o início do Deadpool nos quadrinhos que ele começa como um vilão qualquer. O Rob Liefeld joga ele lá, né, como um personagem assim, vou atacar os Novos Mutantes do Cable, sou um assassino, sou um mercenário. Pronto. Você não tem passado dele nem nada.
Depois, alguns escritores vão tentando dar umas camadas a ele, mas aí eu acho que o escritor que devia ser considerado um dos maiores do Deadpool, se não o maior, né, acho que fica empatado com o Gary Duggan, é o Joe Kelly. Que o Joe Kelly pega, ele faz uma mensal pro personagem, que eu li algumas edições, ele dá ênfase a algumas coisas. Por exemplo, as paixões do Wade, essa maluquice dele, esse psicológico deturpado do personagem, onde você não sabe se ele é realmente uma pessoa boa, se ele é uma pessoa ruim, mas tu tem certeza que ele é biruta. Você tem também os coadjuvantes dele, o Fuinha, a Segaal, né, que você vê ali que eles representam alguma coisa pro subconsciente do personagem. Isso é que é interessante, né, essa abordagem, por assim dizer. Outro personagem, outros autores vão pegando ele. O Christopher Priest, que é muito famoso pela fase do Pantera Negra. Tem também a Gail Simon, que é famosa pela fase das aves de rapina dela. Mas aí depois a gente vai para os anos 2000, onde você já tem ali um envolvimento maior das questões do Arma X, né? E tu tem um crossover aqui com o Justiceiro que eu achei interessante. Deixa eu ver quem foi que escreveu. É uma fase até que ficou inédita durante o tempo aqui no Brasil, que foi a do do Jimmy Palmiotti. Aí tu tem o final da fase do Jimmy Palmiotti para depois entrar o... Deixa eu ver, daqui não dá para enxergar porque eu tenho o volume 11 da Deadpool clássico. Tu vai tendo esses desenvolvimentos dramáticos do personagem, de relacionamentos, esses crossovers, conflitos, né? Ele vai entrando mais em contato com outros personagens, o Wolverine, por exemplo, pelo envolvimento dos experimentos de super soldado. O Capitão, por ele exatamente ser o primeiro dessa grande variante de super soldados, né, dentro do universo Marvel, eu não sei se o Isaiah Bradley se encaixa nessa descrição. Aí depois, aqui, se eu não me engano, o Fábio Nicieza faz uma mensal do Deadpool com o Cable, né, fazendo aí a famosa amizade entre os dois personagens, né, que é muito famosa, tanto é que muita gente estava ansioso pro Deadpool 2, exatamente porque o Cable e o Deadpool, eles têm basicamente uma grande ligação, né, dentro dos quadrinhos ali. E você acaba tendo esse laço desenvolvido entre os dois, o Cable tentando guiar ele para um bom caminho. Tu vê as atividades de mercenário do Deadpool, por exemplo, são muito interessantes. As interações do Homem-Aranha também são ótimas. Aí você pega assim, aqui nesse encadernado mesmo temos Deadpool Origins, onde o Dwayne Sims é um cara que fez uma fase aí do Punho de Ferro, logo depois o Matt Fraction. Você tem um desenvolvimento mais dramático do personagem. Eu acho que poucos autores deram um desenvolvimento tão dramático quanto o Joe Kelly e o Gary Duggan. São pessoas que pegaram a face triste do Deadpool e expuseram um pouco. Mas que a fase do Gary Duggan tem muito drama, né? Muito drama, olha, muita comédia. Você também tem um lado dramático do personagem. Porque ele descobre que ele tem uma filha, né? Isso não é spoiler nenhum, já tá rodando isso aí há anos. E você pensa, como é que vai ser o Deadpool pai? Além de você também ter outro problema, que é meio que uma cópia do Wolverine sim, que é a memória bagunçada do Age. Mas ao contrário do Logan, só teve umas memórias embaralhadas e depois conseguiu recuperar, o Deadpool até hoje não conseguiu recuperar as memórias direito. Ele não sabe o que é real. As interações com os pais, se ele era mesmo o Wade Wilson, tem até um mistério aqui por causa de um vilão dele, o T-Ray. Você não tem certeza de quem é o Wade Wilson. Isso é que é interessante no personagem. Ah, mas Cadu, o interessante é a comédia. Não, cara. O interessante é a falta de identidade do Deadpool. Ah, você sabe que ele é o Wade Wilson? Sim, todos sabemos, mas a gente não sabe quem o Wade Wilson foi antes do programa Arma Extra. A gente sabe o clássico, né? Que ele teve um câncer, que ele procurou. Creio eu que isso não vai ser abordado no cinema. Até porque é uma
trama muito parecida com a do Wolverine, então com essa palhaçada agora, teve até a Kamala Khan que estão querendo trocar os poderes. E você tem também, né, o papel do Deadpool no universo Marvel. Eu acho que muita gente aqui que lê quadrinhos vai querer falar que o Deadpool é um personagem medíocre, que essas importâncias que ele teve deixou o personagem saturado. Eu até concordo que o personagem ficou saturado durante um tempo. Porém, eu não acho que o personagem seja medíocre. Não, não acho. Eu acho que é muito diferente você falar, é muito diferente o personagem ser medíocre e ele ser mal escrito. Eu não acho que exista personagem medíocre. Não acho. Eu acho que existe personagem mal escrito. Eu acho que existe aquele personagem que você não gosta da escrita dele. Por exemplo, eu não gosto nem um pouco das abordagens que os escritores têm com o Damian Wayne, né? Que é o filho do Bruce, né? Ele é arrogante, ele é isso, ele é aquilo. E toda vez que ele aparece, ele resolve algum problema. Eu acho isso chato, mas tem quem acha isso legal. Eu acho que o Deadpool, ele é um personagem com muito potencial, mas que às vezes alguns autores perdem a linha com ele. Eu acho que alguns autores não sabem utilizar o personagem, ou utilizam ele muito escrachado, ou utilizam ele de uma forma assim que você não entende, né? Eu particularmente acho que o Joey Kelly e o Gary Duggan souberam utilizar bem o personagem, souberam medir as coisas que o personagem tinha. Enquanto o Gary Duggan usou aquela mente do Deadpool para pegar e fazer piadas, mas ao mesmo tempo pegou, por exemplo, os abusos científicos que o personagem sofria, o Joey Kelly pegou e foi introduzindo coisas. Ele botou lá Segal, botou a relação dele com a Siren, né? Os romances do Wade basicamente já começam daí. Relação com a Mary Tifford, né? Que é outra personagem aí que, caramba, você nem imaginaria ela estar junto com o Deadpool, né? Muito menos com o Matt Murdock, né? Mas rolou. É um personagem interessante, é um personagem legal. E é o personagem que serve exatamente quando você lê, por exemplo, Uma Crise nas Infinitas Terras, Um Cavaleiro das Trevas, que são obras muito complexas, né, que você trabalha ali, adiciona coisas ao seu intelecto, servem exatamente para você pegar e ficar no automático, dar uma relaxada. As histórias do Deadpool servem exatamente para isso. Você pegar, relaxar, você vai ver um filme de ação normal. É a mesma coisa que você está saindo de uma sessão de A Espera de um Milagre e você está vendo Mercenários do Stallone com Jason Statham. E é um personagem que ganhou importância dentro de poucos personagens dos anos 90, né, por assim dizer. Nos anos 90, me vem só 4 personagens que o público tem gosto, né, por eles, que é o Apocalipse do Superman. Muita gente acha ele um vilão incrível. Eu acho ele legal, né? Assim, ele cumpre o papel de brutamontes ameaçador. O Bane. O Bane, sim, eu acho que é um grande acerto dos anos 90, né? Porque, caramba, é um brutamontes inteligente. Você tem poucos brutamontes inteligentes, né? Quando eu falo brutamontes, eu quero dizer força bruta, porque não estou falando de um personagem de grande porte, como Thanos, Darkseid, não. Você tem também o Venom. O Venom, ele conseguiu acho que o Venom ele conseguiu evoluir mais quando ele estava com o Flash Thompson do que quando ele ficou muito tempo com o Ed Brock. É minha opinião. Depois, quando veio o Donny Cates e deu o Venom tava com o Ed, aí sim eu acho que o Ed conseguiu ganhar camadas. E o próprio Deadpool. Eu acho que são 4 personagens que estouram hoje em dia, né, se eles tiverem uma boa adaptação. E o Deadpool é prova disso com o Ryan Reynolds, né, que conseguiu dar vida a um personagem engraçado, divertido e atraiu o grande público. Então, eu acho que Deadpool Antologia serve para você conhecer a mitologia do personagem. É uma obra que serve para você ver os pares românticos, um texto com pares românticos, os grandes autores, equipes que ele participou, personagens que ele tem grande relação, também a questão da quebra da quarta parede do personagem, que você tem muitas histórias abordando isso. O emocional do personagem também é muito interessante, o lado mental dele.
Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? Eu acho que esse vídeo serviu mais para mim falar do personagem Deadpool em si do que a da antologia. Mas a antologia serve exatamente para isso, para você ver o personagem, não para você ver fases do personagem. Eu acho que ela serve mais exatamente para isso. Eu vou deixar o link aí na descrição, né, para comprar na Amazon, porque por mais que esteja esgotado, vai ver tem algum marketplace cobrando barato, né? Não sei se está disponível na Panini também. Então é isso, gente. Valeu. E comentem aí, né? Se vocês gostam desse formato antologia, se vocês detestam, se vocês planejam comprar uma antologia. Uma antologia que eu queria comprar, eu reconheço, uma das que eu mais queria comprar era do Homem-Aranha. Porque tem aquela história do garoto que colecionava Homem-Aranha e a história do 1º de setembro. Porque por mais que tenha no Marvel Saga, eu não vou dar continuidade ao Marvel Saga do Homem-Aranha. Então é isso, gente. Valeu e tchau, tchau.